Buenos días a todos ustedes, compañeros de México. Buenos días, compañero Gregorio Luna. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto hablar sobre el tema de la agroecología indígena campesina. Si nosotros hacemos una retrospectiva, vamos a encontrar en el Club de Roma, cuando el dirigente máximo de Fiat, una fábrica de coches, presenta una preocupación por los años 60 con la cuestión del crecimiento económico. Y él convoca una reunión de grandes empresarios, grandes banqueros, para tratar el tema de la preocupación sobre el crecimiento económico. Eso ocurre en función de un libro muy famoso, que ustedes lo conocen, de nombre Primavera Silenciosa, de una científica norteamericana de nombre Rachel Carson. El libro ese salió en 1959 y tiene una perspectiva muy fuerte contra los venenos usados en la agricultura, contra la pérdida de biodiversidad. Y este libro sale por el mundo con una preocupación muy grande. El Club de Roma, de Aurélio Pasei, busca un matrimonio de científicos del Instituto de Massachusetts, MIT, de nombre Meadows, Daniels y Donella Meadows, para que ellos hagan un relatorio. Y el relatorio tiene el nombre de Los Límites del Crecimiento y determina los impactos que están ocurriendo en el mundo y cómo eso va a traer perjuicios para el gran capital, para las grandes industrias, para los grandes países. Nosotros tenemos una gran transformación en el mundo a partir de este momento. De allí, del Club de Roma, es organizada una gigantesca conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano. Ella va a ocurrir en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. Allí la cuestión se torna mundial y multilateral. La declaración de Estocolmo es muy fuerte, sobre los riesgos de la polución, los riesgos del agote de los recursos naturales. 20 años después, ustedes ya están más acordados, hay una conferencia, y esa conferencia ocurre en Río de Janeiro, una ciudad de Brasil. Esa conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. Entonces, se empieza a demostrar algo nuevo. En Río de Janeiro, no son solo los 200 países del mundo que se reúnen con sus gobiernos. Toda la población del mundo es invitada a participar. Y la conferencia tiene dos partes. La oficial, Río 92, y la social, ECO 92. Allí empieza a surgir la discusión sobre la necesidad de una nueva agricultura sin tantos intereses químicos militares, y allí se empieza a hablar sobre la agroecología indígena campesina. Y es sobre eso que queremos hablar con ustedes. Porque esta agroecología indígena campesina no nace en Río de Janeiro. Ella nace a millones y millones de años, cuando el ser humano necesita comer. Para de ser nómada y empieza a cultivar la tierra, a domesticar las semillas y a construir una sociedad como ustedes la conocen en México, en la tierra.
Por eso definimos la agroecología indígena campesina como la euritmia de la vida en los acordes de la sinfonía de la energía solar bajo la orquestación del campesino para la humanidad. Es importante entender eso. Yo estuve en Cancún en la quinta reunión de la Organización Mundial del Comercio, donde el comercio empezó a dominar el mundo y allí tuvo una gran derrota por la organización que hubo en Cancún, porque ellos querían hacer solamente la economía como el Club de Roma. En Cancún se demostró que la sociedad y la agroecología son muy fuertes para las cuestiones, como las debemos encarar. Si nosotros percebimos eso, vamos a entender que cuando se habla de semillas transgénicas, ellas no surgieron tan recientemente. En 1938, um aluno de Erwin Schröder, de nome Max Perutz, em Áustria, buscou aquello que Erwin Schröder proponia, a partícula de la hereditariedad, a partícula de la vida. E eles vão montar, em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, um laboratório de biologia molecular para a criação de semillas industriais de futuro. Sin embargo, nós conhecemos a Revolução Verde. Sabemos como ela empieza em el Valle de Jaque, Maio e Siri, allá em la cuenca de los Tres Ríos, em Sonora. Sabemos que ela também não só agiu, mas em todo o mundo, como em Paquistão, como em Índia. Ela começou a recomendar que se aplicara urea em el suelo. Em 1965, 1 quilograma de ureia produzia 11 quilos de arroz. 30 anos depois, em 1995, o mesmo quilo de ureia produzia solamente 3 quilos de arroz. A projeção que os engenheiros fizeram era que 30 anos mais tarde, o mesmo quilo de ureia em el mesmo suelo produziria solamente 300 gramos de arroz. Allí morreu a Revolução Verde. Então, se começou a falar de sustentabilidade. Em sustentabilidade, nós vimos que a matriz química estava agotada e se começava agora a falar em la biologia. E vocês veem que do Clube de Roma, antes dele, Raquel Carson, com Primavera Silenciosa, o Clube de Roma, a Conferência de Estocolmo, a Conferência do Rio de Janeiro, estamos falando agora de, em el centro desta imagem, fertilização orgânica, tecnologias livres de química, controle de malezas orgânico, condicionamento do suelo, estimulação microbiana, controle de plagas orgânico. Então, isso é o que a indústria necessita. A primeira-ministra de Noruega, esta senhora de azul, Gro Harlem Brundtland, escreve um livro, Nuestro Futuro Comum. E nós vamos ver, então, uma realidade muito dramática, porque em Estados Unidos foi candidato a presidente da República um biólogo de nome Barry Commoner. E Barry Commoner dizia que a questão do planeta eram três. E ele dizia as três letras E. E de energia,
que era toda fóssil, que contamina el medio ambiente, que em inglês é environment, e que causa perjuízo à economia. Então, energia, meio ambiente e economia são enquadrados dentro da agroecologia. Pero observe uma coisa que é muito interessante. Hablamos do Laboratório de Biologia Molecular de Max Perutz e dos transgênicos, das semillas transgênicas, e em aquella época surge o projeto do genoma humano, quando Wendell Craig e Francis Collins são capa, são portada da revista Times. E eles dizem que todo o avanço do genoma humano significa uma economia industrial em el valor 5 a 30 vezes maior que a economia mundial em aquele momento. Então, vocês veem que é uma situação onde temos efervescência, e isso é importante. ¿Por quê? Porque a vida é muito complexa. Este é o árbol da vida, desde o primeiro ser allá, primitivo, e vai se evolucionando. E essa evolução vai traindo uma diversidade fantástica de seres. Todos os seres. Alguns nós não conhecemos, já se extinguiram. Outros aún não surgiram, estão evolucionando. E essa é toda. Então, a la derecha verde, ustedes veem os hongos, as setas e as plantas. E aí ustedes começam a ver surgindo os peces, os anfíbios, os reptiles, os mamíferos, hasta surgir o humano. Allá, casi no final, muito recentemente. Se nós entendemos isso, vamos entender em la agricultura uma realidade sobre a energia que falava Barry Commoner. 3 funções têm todos os seres vivos que vocês viram anteriormente. Uma é nutrir-se para ter energia, para poder se reproduzir e para poder se proteger. Não existe seres vivos que não tenham essas 3 funções. Sejam eles vegetais, micro-organismos, humanos, qualquer ser vivo tem essas 3 funções. Porque senão não há vida. Não há todo o processo da vida. Mas a indústria buscou substituir a função de nutrição por um meio artificial denominado fertilizantes. Buscou que a proteção natural das plantas fosse alterada através da necessidade de agrotóxicos, produtos químicos contra as pestes. E a reprodução das semillas para aumentar, para satisfazer e fazer com que se cambiaram as semillas. Então, aquilo que era um equilíbrio da natureza, da evolução da vida, se transformou em um negócio. Então, se diminuía a capacidade de proteção natural de uma planta para obrigar a comprar artificialmente o produto químico plaguicida. Se aumentava a necessidade de reprodução de granos para necessitar que aumentara dos fertilizantes aplicados. E assim se criou algumas palavras como produtividade. E esta produtividade é algo fora da origem e da evolução das espécies. E para ter produtividade você necessita semillas industriais, fertilizantes químicos e plaguicidas. E isso é a subordinação do campesino hacia a indústria, hacia o banco, hacia as autoridades da economia. Nós teremos então que voltar a explicar isso para que se possa entender. E Barry Commoner dizia: há uma rosa com 3 pétalas, e essas pétalas têm que estar em equilíbrio. E este equilíbrio elimina o poder da pobreza, ele restaura a produção, a autonomia,
la emancipación de los campesinos. Entonces, eso es lo que se busca en la agroecología indígena campesina. Solucionar el problema de la energía, del medio ambiente y de la economía. Para que ustedes se den cuenta, vamos ver algo muy lindo. Não vou colocar os mexicanos porque seria uma pretensão minha colocar os biomas ou ecossistemas mexicanos. São muito lindos, conosco quase todos. São muito belos. São mais de 10. Eu vou enriquecer ustedes trayendo os ecossistemas brasileiros. Isso los conozco também, muito bem. E ustedes têm a oportunidade de ver. Esto é uma região donde llueve solamente 2 a 3 meses al año. Ese bioma, esa área gigantesca en Brasil, es denominada cerrado, con la letra C. Es como Chaco o como sabana. Es casi un desierto. Tiene árboles y las árboles son muy tuertas. Tiene cáscara muy gruesa, porque es muy común, por lo seco del clima, prender fuego. En el pasado y hoy se pone fuego. El gobierno está poniendo fuego para ocupar ese espacio. Este bioma es muy lindo y tiene poquísima agua. Entonces ustedes ya conocen el Cerrado brasileño, que hoy está siendo ocupado, están siendo desplazados indígenas y desplazados poblaciones tradicionales que se protegeram allí, porque é muito lejos e muito difícil viver allí. Pero há populações que vivem allí. Esse é o primeiro bioma brasileiro. O segundo, onde vivo eu. É muito conhecido por vocês. É um lugar que tem muitos pastos, muita água, muitíssima água, muitíssimos animais. E isso é o sul de Brasil. Esse bioma está em Bolívia, Paraguai, Brasil, quase toda a Argentina, quase todo o Uruguai, uma parte de Chile. Esse é o Pampa. É muito lindo, suelos muito buenos. E que passa? Llueve todos os meses do ano e não llueve muito. Então é ideal para a agricultura. Por isso a Argentina foi, em el passado, dos maiores produtores do mundo. País muito rico. Então, esse é o Pampa. Este é o que denominamos Mata Atlântica. É uma região de muito bom clima, llueve muito porque está cerca do mar, cobre toda a costa atlântica de Brasil, por isso tem o nome Atlântica. Tem uma diversidade muito grande, e é muito parecida com o Chimalapas. Muito parecida com o Chimalapas. Tem as mesmas espécies, e é belíssimo. E essa que vocês estão vendo é a cidade de Rio de Janeiro. Este é o que nós decimos os humedales brasileiros. É humedal, maior humedal que há no mundo. Acá é o Pantanal. O Pantanal é gigantesco. Há muitíssimos. Los balãs, los sagrados jaguares. Há muito peixe, muitíssimo peixe. Agora, também está perdendo toda a água por la sequía, uma sequía muito forte por el cambio climático. E também por los monocultivos de soja, cada dia mais intensivos e a criação de ganado bovino. Este é nosso deserto. Llueve muito pouco. Llueve 200, 300 milímetros ao ano, nas áreas mais críticas. O solo é muito bueno, pero não tem água. E como se usa muito fertilizantes químicos, estão sendo salinizados esses suelos. Isto é a Amazônia. Há tanta água, há tantos rios, e rios tão gigantescos, mas tão gigantescos, e agora estão drenando isso para sembrar soja. São os biomas. Então, vamos ver a agroecologia
a partir de biomas para entender. Quando um bioma se desarrolla, ele tarda milhões e milhões de anos. E ele cria um ambiente, um ecossistema onde há pouca influência do humano. O humano não tem influência nenhuma aqui. O acúmulo de matéria orgânica na pampa é diferente do acúmulo de matéria orgânica do Cerrado, ou da Mata Atlântica, ou do Pantanal, ou da Amazônia. Essa matéria orgânica que se acumula é milenária. São milhões e milhões de anos para se acumular. E ela se equilibra e é em harmonia conforme o clima. Onde há muito calor, não há matéria orgânica. Onde há muita chuva, se lava a matéria orgânica. Então, este equilíbrio está em el bioma. E na agricultura é diferente. Mirem vocês, se eu perguntar a que é da esquerda, vocês dizem, parece uma cor azul, daquela cor azul com a iluminação amarilla no centro. Não, 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 não. Isso é um conjunto de galáxias em el universo. E o nome é Linaeca. E vocês estão vendo aqui, escrito em inglês, you are here, um pontito rojo. E aquele pontito rojo é a galáxia onde vivimos, a Via Láctea. Aquele pontito rojo na galáxia. Imaginem vocês que na galáxia não conseguimos ver o Sol, o sistema solar quase não se vê. E à esquerda você vê um gorgojo ou um escarabajo. E esse escarabajo é que tem vocês já lo viram, os niños les gusta muito jogar com ele. E ele agarra o estiércol del ganado, hace uma pelota, põe huevos ali adentro e passa o tempo todo girando para um lado e para o outro. Isso é escarabajo, é muito famoso. E dizem os científicos agora que ele se orienta para caminhar embasado em la galáxia de la Via Láctea. É magnífico isso. Viram vocês que eu fui allá em la Linaeca, onde 100.000 galáxias se reúnem para formar uma cola azul, com centro amarillo. Busquei uma galáxia, a nossa galáxia do sistema solar, a Via Láctea, e traje um escarabajo que está em la casa de cada um. Está na parcela de cada um. Porque esse escarabajo, que vocês lo veem acá abaixo, a la derecha, bem abaixo, é um símbolo egípcio de 6.000 anos. E azul, abaixo, o escarabajo está em meio, com as alas abertas. Abaixo, em azul, está a Terra. E allá arriba, na cabeça dele, está o que ele gira, é o Sol. Os egípcios creiam que o escarabajo hacía a produção de matéria orgânica, e essa produção de matéria orgânica que ele generava e manejava era importante para equilibrar o Sol e a Terra, para manter a vida em el planeta. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa isso. Então, nós, para sabermos do que é a agroecologia indígena campesina, temos que estar sempre mirando a natureza para entender isso. Porque às vezes falamos de evolução das espécies, como eu disse em início com aquele quadro. E alguns científicos, como Lamarck, dizia que quando se usa muito um determinado órgão, ele cresce, se desenvolve. Quando você não o usa, ele não se desenvolve e pode se atrofiar. Isso é passado. Um outro científico, Darwin, disse: há uma variação que não é por el uso e desuso, por la herencia, por la adaptación. Então, entre Lamarck e Darwin, nós vamos ver a evolução das espécies.
o darwinismo vai suplantar o Lamarck, porque Lamarck foi anterior. Ele falava que as características adquiridas poderiam ser transmitidas à descendência. Darwin dizia que não. Só aquelas variações próprias das células passam como herencia a los descendientes. Então, para entender isso, nós vamos ter que ver algo fantástico. Entre Lamarck e Darwin, existem outras teorias, como o efeito de Baldwin, como o choque de Waddington, e isso cria o desarrollo de la evolución de la vida en nuestro planeta, com uma fantástica variação para que nós sepamos. O principal é acompanhar esses detalhes. E todos os campesinos na agroecologia necessitam conhecer esses detalhes para poder se transformar em um bombeiro agroecológico e construir este conhecimento, desde os niños chiquitos na escola hasta os abuelos, as abuelas, das famílias em las comunidades. Por isso, nós vamos ver esses detalhes. E vamos começar com esses detalhes sobre a matéria orgânica. Observem este quadro. Me perdoem porque está em português. Quando você tem matéria orgânica em el suelo, esta matéria orgânica, ela tem uma série de funções em el suelo. Funções que hicieron allá en la Revolución Verde, se perder la fertilidad porque se destruyó la materia orgánica. Entonces, cuando usted tiene materia orgánica, bajamos a los procesos de soporte, usted tiene mayor retención de agua en el suelo. Imagínense ustedes, quien hace riego necesita más agua cuando tiene menos materia orgánica. Y si usted acumula materia orgánica en el suelo, usted economiza agua. Y al economizar agua, usted aumenta la cantidad de tierra que puede ser cultivada con la misma agua. Pero para quien vende semillas industriales, para quien vende fertilizantes, eso no interesa. Interesa a él producción. Pero para el campesino sí interesa. Porque às vezes se pelean por agua. É tão pouca que todos necessitam sembrar. Então, já temos a matéria orgânica em el suelo. E essa matéria orgânica que está em el bioma necessita ser manejada para ser aumentada para poder manejar a retenção da água. Quando tenho matéria orgânica no suelo, não é só a água que tenho, também tenho melhor aeração. E ao ter melhor aeração, a estrutura do suelo queda mais fácil de trabalhar e vou gastar menos energia de Barry Commoner. Água, aeração, e quando tenho matéria orgânica, o estado de agregação, está em inglês esse quadro, o estado de agregação queda mais fácil. E vocês observam que a estrutura do suelo quedou adentrou a la vida en el suelo, el cuadro del medio en azul también. Y allí se superpone la agregación, porque la vida en el suelo necesita de agregación para alimentar mejor, con energía, los microorganismos. Y ao lado está la promoción del crecimiento de las plantas. Las plantas crecen mejor cuando hay agua, aeración y agregación. Y hay más vida. Y las plantas tienen mayor salud. Promueve sua saúde. E que ocorre? Queda mais fácil a mineralização do nitrógeno, fósforo e azufre. Não é colocar fertilizante químico, é manejá-lo com economia. Ouvia Barry Commoner. E que ocorre na vida do suelo? Aí o sequestro de carbono, a sequestração de carbono. E esta sequestração de carbono, sequestro de carbono, hace com que o clima do planeta quede mais
homogéneo y armonioso. Y al quedar homogéneo y armonioso, usted no tiene las altas temperaturas, los grandes fríos, las grandes sequías y los excesos de lluvia. Entonces, los compuestos son retenidos en el suelo y los ciclos elementares se combinan con la vida del suelo y se combinan con la alegración y todo que está azul y amarillo tem resultados sobre evitar la erosión, aumentar la biodiversidad en el suelo, crear una producción sustentable, aumentar la regulación climática y la calidad del agua. Eso es el fin supremo que se busca en la agroecología, la felicidad. Los dos señores que están allí son dos científicos, un es alemán, Karl Sprengel, y el otro es ruso, Vladimir Vernadsky. São grandes científicos que desarrollam esse gráfico. Então, nós agora podemos dizer que quando não tenho matéria orgânica manejada em suelo, tenho perda de gás carbônico. E perda de gás carbônico é um efeito invernadeiro. E esse efeito invernadeiro se vai à atmosfera e altera as chuvas, aumenta a sequia, destrói a matéria orgânica. E essa é uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia propõe redes de interações e propõe danos entre os reinos, os 5 reinos de vida que existem neste planeta. E aí você vai ter mais enfermidades, mais pandemias, mais sindemias, e tudo isso é uma proposição horrível. Por isso que allá afuera se hablava em NPK, ou se hablava em venenos. Em agroecologia, nós não hablamos isso. Nós somos bombeiros agroecológicos. Por isso que quando nós molhamos pedras e aplicamos a pedra em suelo, não estamos aplicando pedra para que a planta lo absorva. Estamos aplicando pedras em polvo em suelo para que os micro-organismos lo disponibilizem conforme a necessidade de ellos hacia as raízes, restaurando o equilíbrio, a velocidade, a energia, a economia do meio ambiente. Por isso que você vai ver que um fertilizante químico é muito solúvel, demasiado solúvel. Na primeira chuva se vai ao arroyo, ao rio, ou se va, mientras el polvo de roca molido no tiene esta solubilidad, no tiene esta conductividad, no tiene la valencia química. Entonces nosotros tenemos que entender eso para poder trabajar con la agroecología. Por eso que cuando nosotros hacemos las compostas o producimos las compostas con semillas de abonos verdes, nosotros tuvimos que hacer eso y aprender a ser composta porque el gobierno nos prohibía hacer composta. Nosotros éramos obligados a comprar los fertilizantes químicos de las empresas, porque havia uma carreira armamentista e as indústrias de fertilizantes químicos são todas ellas muito próximas ao complexo industrial militar. Hacen parte del complejo industrial militar. Entonces, aprender a hacer compostas es algo fundamental, sea por la fermentación, porque los microbios aumentan la diversidad, sea a través de semillas que se incorporam ao suelo depois de macheteada, para que ellos creen todo aquello que vimos sobre los beneficios de la materia orgánica en el suelo. Las hormigas arrieras hacen compostas para crear sus setas y alimentarse. Las termitas también hacen. Entonces nosotros tenemos que comprender eso. Porque la industria empezó a crear mecanismos de criar semillas que necessitam mais fertilizantes e determinados tipos de fertilizantes. Semillas que são resistentes a herbicidas. E alterou totalmente aquilo que já havíamos visto.
Então, estes genes de interesses nós vamos ver em detalhes para compreender o que significa a alteração de las 3 funciones de los seres vivos. El ambiente es uno solo. El campesino necesita del sol, del suelo, del agua. Y ella es regulada por la materia orgánica en el bioma y la materia orgánica campesina en el suelo, o indígena campesina en el suelo. Entonces nosotros tenemos que saber todos esses colores que estão acá, conhecê-los, manejá-los para poder construir. Eu estive muitas vezes com os indígenas nossos, na Amazônia, e allí aprendi a hacer uma composta que é distinta. Não é uma composta com estiércol, com pajas, com hojas. É hecha com o tronco de las palmeras, com as cáscaras de los cocos de las palmeras, e ela não funciona durante 1 ano, 2 em el suelo. Ela funciona e queda activa em el suelo por mais de 50 anos, hasta 150 anos. Então, quando você hace fermentar, hace compostear, hace pudrir os troncos de las palmeras, que são muito duros, você tem este material, esta composta que se chama paú, em linguagem indígena. Então, com o coco, com a cáscara de coco, a cáscara dura, aquilo quando se decompone, e nós estamos fazendo isso em grande quantidade, e lhe ponemos um nome tecnológico muito avançado, biografeno. Grafeno é uma cadeia de carbono. Porque as palmeras, os cocoteros, têm um tecido muito duro, que em botânica se denomina esclereida ou esclerosomas. E ele não é uma cadeia linear de celulosa ou de glucosa. Ele é uma cadeia de núcleos aromáticos fenólicos que derivam em lignina. E esta lignina permanece em el suelo por muitíssimo tempo. Então, se você vem acá, vem à direita, um racimo de um babaçu, de uma palmeira, e isso nós temos em muita quantidade. Então, observem isso que vamos ver a isso. Arriba, com cocar, está um dos mais famosos caciques brasileiros, Raoni, do pueblo Caiapó, que está allí. Se você mira o biografeno e mira o biochar, el de la derecha es el biochar en el microscopio, y el de la izquierda es el biografeno. Son muy parecidos. Ellos aumentan la cantidad de microbios en el suelo, porque ellos abrigan los microbios. Cada grama de biochar abriga. El biochar es carbón produzido con fuego. El biografeno es el mismo carbón produzido por microbios. ¿Cuál es mejor para el clima? ¿Hacerlo con fuego o hacerlo con microorganismos? Porque cuando hacemos con microorganismos, los gases del efecto invernadero no se van a la atmósfera, quedan retenidos en el suelo. Y eso para nosotros es extremadamente importante. Entonces ya sabemos lo que es una composta hecha con pajas de palmeras, de cocoteros, com cáscaras de cocoteiro. E isso para nós é importante. Isso não é novo. Desde o ano 2000, o manejo da matéria orgânica em Alemanha, em Holanda, em Áustria, já é obrigatória. E as análises não são de NPK, são análises vivas de micro-organismos, de respiração, de enzimas, de micorrizas. Por que em nossos países, em América Latina, não é assim? É porque eles querem continuar vendendo acá aquelas moléculas químicas de guerra, aqueles fertilizantes explosivos,
Quando nosotros tenemos que hacer una agroecología indígena campesina para evitar usar eso, para tener más salud. Por isso que quando Vinogradsky hizo sua coluna de Vinogradsky e determinou, colocando em ella terra, água e alguns sales para desarrollar os micro-organismos, os que quedavam no fundo eram os micro-organismos que não necessitavam oxígeno. E os mais na superfície da botella eram aqueles que necessitavam de muito oxígeno. E em médio, aqueles que não eram tão exigentes. E ele conseguiu medir o potencial de eletricidade generado entre o fundo e a superfície e chegou à conclusão que a mesma voltagem que regula os batimentos cardíacos em el suelo regulam o valor de la pulsação de produção de oxígeno e vida. Então, a Terra tem coração, assim como nós, e funciona com a mesma eletricidade. Para nós é importante isso. Por quê? Porque hoje a indústria empieza, a través da biologia industrial, buscar organizar todos os avanços que nós buscamos a través da agroecologia, criar para vender isso através de uma agricultura sintética produzida em laboratório. Então, nós vamos demonstrar a vocês a importância de conhecer isso para evitar de se utilizar esses produtos industriais novos da biologia molecular, da engenharia genética, e construir, como os bombeiros lo hacen, isso de forma natural no suelo, como a matéria orgânica no suelo. Há empresas transnacionais hoje que buscam vender matéria orgânica para campesinos. Só que essa matéria orgânica é um produto industrial que tem o mesmo problema de poluição. Não é uma coisa natural. Então, é importante nós conhecermos palavras. E vocês veem, à direita está escrito assim, fenômica, metabolômica, proteômica, transcriptômica, genômica. Então, vocês vão à esquerda e virem metafenômica, metabolômica, metaproteômica, metatranscriptômica e metagenômica. Um é o produto produzido pela indústria e o outro é o que eles fazem no suelo. Vamos ver isso de novo. O mesmo quadro que hicimos na leitura anterior, da matéria orgânica, da retenção de água, da aeração, da agregação, da promoção de saúde, da mineralização de nitrógeno, fósforo e açufre, sequestração de carbono e retenção de compostos, que evitam a erosão, aumentam a biodiversidade no suelo, criam uma produção sustentável, fazem uma regulação climática e aumentam a qualidade da água. Pero agora nós temos em verde, com letras negras, a regulação biótica do clima, fundamental para o planeta. O campesino ejidatário hoje tem uma responsabilidade maior que aquela do Clube de Roma, com seus capitais e interesses, que é regular novamente o clima do planeta, por meio da agroecologia indígena campesina. É fundamental para nós conhecermos o trabalho dos bombeiros agroecológicos para construir isso. Por isso, nós hacemos nosso campo de metagenômica na terra campesina. Esses são jovens campesinos, homens e mulheres. Os que têm gorra roja são movimentos em terra. A gorra verde é movimentos de pequenos agricultores, pequenos campesinos. E nós, o que hacemos? Nós alimentamos os micro-organismos em las parcelas e criamos nosso campo de metagenômica. Não queremos comprá-los, não queremos
conocerlos como produtos industriales. No queremos patentarlos, queremos que ellos trabajen. Y todos los suelos tienen, ellos solo necesitan tener comida y no tener venenos. Y ahí entonces ustedes van a ver, ese ya tiene 10 años. Y surgen plantas que nunca existían antes. Y no las sembramos. Es que la evolución del suelo se da por la evolución de la vida. Y cuanto más microorganismos tenemos en el suelo, más flores tenemos en ese suelo. Cuando usted utiliza mucho faena, mucho glifosato, la primera cosa que desaparece en la milpa son las flores coloridas. Después quedan solo los zacates duros y cada vez más gruesos y gruesos y duros, hasta que el suelo deja de producir. O sea, el suelo no está evolucionando hacia el bien o el fin supremo. Él está indo hacia atrás, retornando al desierto. Y nosotros entonces tenemos que entender eso. Por eso, allá en Sonora, cuando llegó la Revolución Verde, el suelo tenía 2 a 3% de materia orgánica. ¿Sabe cuánto tiene de materia orgánica hoy el suelo? En Valle Yaqui, 0,01%. ¿Puede retener agua? ¿Puede agregar vida? ¿Puede proteger el clima? No. Por eso, el ingeniero Valenzuela hizo un campo de metagenómica para empezar a alimentar los microbios y enseñar a los campesinos a restaurar en su ejido la vida en el suelo. Y ahí ellos están obteniendo éxito. Y este éxito que estão obteniendo empieza. Usted quando vê na foto, usted lo conoce, ele está com el paliacate mais jovem, mais novo allí, rojo. En esta foto usted ve 4 generaciones. Ve una mujer por detrás, que es la base siempre, y un niño adelante. Y ve el bisabuelo, el abuelo, y los adultos. ¿Qué significa eso? La tierra es para siempre. Es quien la trabaja y tiene varias generaciones. Hay suelos cultivados há 6.000 años en China. Nosotros venimos cultivando há más de 30.000 años, quase 30.000 años venimos cultivando algunos suelos. Entonces es importante entender eso. Porque senão nosotros vamos cada vez estar com o clima mais roto, mais desequilibrado, em maior desarmonia, com perda de água, com perda de matéria orgânica, com perda de todo. É importante entender isso. Não adianta conhecer o projeto Genoma, não adianta conhecer solamente os genes. É necessário conhecer isto em el suelo, como essas formas de vida se reproduzem e como o campesino pode ser isso em sua parcela. Para nós é muito importante isso, porque para nós é fundamental dominar isso para ter a emancipação e não se fazer de novo vítima de uma revolução verde agora com DNA recombinante. Porque a vida continua evolucionando. As teorias vão traindo e se avançando e nós temos que nos adaptar à realidade do clima, del bioma. Então, se nós vamos entender o que é metabolômica, metaproteômica, metatranscriptômica, metagenômica, e isso é muito fácil de entender. Estamos fazendo um libreto para os campesinos nossos acá, para que eles empiecem a não quedar vítimas da propaganda de los médios e da comercialização disso, para que ele construya aquilo que seja bueno do ponto de vista de organização social dele. Por isso, já atrás, em 1992, antes da Conferência de Rio, nós já proponíamos que devíamos restaurar as semillas campesinas. Estes que estão aí são do movimento Sem Terra
estão produzindo semilla de zanahoria, a semilla mais complicada, porque não pode ter lluvia, tem que ter 16 horas de luz. É um trabalho incrível. Pero eles são os maiores produtores de semilla hoje. Por quê? A emancipação está na semilla. Eles produzem semilla de zanahoria, que é difícil. Eles produzem semilla de cebollas, também é complicado, de ajo. Eles produzem mais de 300 espécies de semilla de horticultura, de hortaliças, de legumbres, que são as mais caras que há no mundo. E isso é autonomia, isso é emancipação. Por isso, quando nós fomos trabalhar com eles, levamos os estudantes da universidade para que começaram a colher a semilla. Mas não queríamos que os estudantes solamente trabalharam juntos, ombro a ombro com eles. Queríamos que eles entendieran a importância das semillas para a autonomia e independência da energia, do meio ambiente e da economia. Volvimos a Barry Commoner. E agora, eles, com uma conscientização, podem perceber a importância das semillas dentro da matéria orgânica campesina, porque a semilla campesina, com a matéria orgânica campesina, com a agroecologia indígena campesina, nos hace ter um clima. E aí vocês estão vendo os muchachos cosechando frijoles a mano, que são populações de agricultores afrodescendentes que não têm terra no Brasil. E eles allí têm que conhecer uma realidade social, uma realidade econômica. Então, é importante para nós isso. Por quê? Porque hoje falamos de uma semilla que empieza a ser comercializada. Não é comercializar semillas de maíz, de trigo, de cacahuate, ou de calabaça, ou de zanahoria e cebollas. As semillas que a indústria quer hoje vender são as semillas de micro-organismos. Por isso, nós, em 1984, começamos a preparar biofertilizantes. E os biofertilizantes começamos a preparar especialmente porque sabíamos que 40 anos depois, eles iam querer vender biofertilizantes. E quando alguém nos pergunta o que é um biofertilizante, decimos rindo, é uma fonte de carbono mais um inóculo. Inóculo é uma semilla de um micróbio. Está em el jocoque, está em el tepache, está em la cerveza, está em la tierra, está em la saliva humana. Os micro-organismos estão em nossa pança, nosso intestino, está no estiércol humano, del ganado, del bebê. Então, nós temos que conhecer isso, porque conhecendo isso, nós dominamos fermentação. Em México, qualquer niño de 6 anos, 7 anos, ele pergunta tepache, o niño diz, entende? Já queda contente, diz, sim, tepache, daqui, se hace com pinha. E nós temos que conhecer isso. Então, em cada região de México, há um tipo de fermentação, uma bebida de fermentação, uma comida, um pozole. Então, nós temos que dominar isso. E isso é muito importante. Eu estou acelerando mis trabalhos acá com decomposição para produzir paú. E hago paú com o cerne da madeira, da serrín de madeiras duras, e lo estou acelerando muitíssimo para que lo produzca em 3, 4 anos, não em 30, 40. E aí tenho minhas botellitas guardadas na nevera para armazenar, para transportar, e os livros estão aí. E quem vai agradecer? O bioma, o clima, o planeta, a economia. Por isso, nós sabemos que quanto mais micro-organismos há em el suelo,
más fertilidad hay entre los humanos. Cuando caen los microorganismos en el suelo, cae la fertilidad de los humanos. Y eso hoy es un problema muy serio en muchos países. Entonces, si aumentamos los microorganismos en el suelo, vamos a tener el clima del planeta. Si no tenemos microorganismos en el suelo, ¿qué ocurre? Los ríos voladores que regulan las lluvias en el mundo desaparecen. Entonces es importante la regulación biótica para estudiar y controlar eso y evitar este daño al clima. Si sabemos eso, podemos volver y decir, mire qué color extraño esa agua. Esa agua está en Venezuela, en la frontera entre Brasil y Venezuela. Es un pueblo indígena de nombre Yanomami. Los Yanomami son muy grandes, son más de 30.000 personas. Están entre los dos países. Una científica gringa llegó allí para ver por qué ellos tenían mucha salud. Y descubrió que este pueblo es el pueblo que mayor diversidad tiene en su intestino. Tiene mayor diversidad de microorganismos en los intestinos. Y eso se debe a qué? A su alimentación, a su agua. Esta agua oscura es agua de río, de áreas donde hay muchas palmeras. Esta agua tiene el paú solubilizado. Entonces es increíble lo que está ocurriendo de se encontrar estas aguas oscuras, como esta que está acá, en esta aldea. Y eso es un camino nuevo hoy. Por eso que cuando nosotros hablamos da necesidad de saber materia orgánica, tenemos que trabajar la materia orgánica desde el sol, que es la primera M, desde las rocas, que es la segunda M, la mineralización, desde los microorganismos, que es la tercera M, desde la materia orgánica de las hojas, que es la cuarta M, desde el manejo de la materia orgánica por las manos campesinas, que es la quinta M, desde la mística de la naturaleza, que es la materia orgánica en la naturaleza, en el bioma, que es la séptima M, y desde la abuela que cura la nieta de una infección por terse lastimado, para evitar la infección, que es la octava M. Por eso decimos que la leche materna microbiana es la materia orgánica. Es ella que hace con que una planta de maíz en equilibrio en la naturaleza tenga condiciones de hasta mismo sintetizar, fijar su nitrógeno, como ocurre en Oaxaca. O mismo el trigo, o mismo el zacates. Então nós temos que entender, e aí vocês vão ver abaixo, a la derecha, el símbolo del escarabe. Entre la tierra y el sol, el escarabajo. Y escarabe es el nombre del dios de los egipcios antiguos para el escarabajo que produce el manejo de la materia orgánica que ustedes vieron allí, del inicio, en la linaeca. Entonces, el corazón que pulsa en la materia orgánica del suelo es un corazón femenino que tiene en las manos de la mujer esta producción para la tierra en equilibrio para el clima del planeta. Si nosotros nos damos cuenta de eso, vamos a entender la importancia que tiene el manejo de la materia orgánica. Hoy se estudia eso en regulación biótica, en bombeo de carbono en el suelo, para evitar cambio climático, los ríos y cómo
se regulam as chuvas em todos os 5 continentes, inclusive sobre os oceanos, as chuvas sobre os oceanos. A importância disso são coisas muito, muito novas e que os bombeiros agroecológicos necessitam conhecer isso. E aí, então, volvemos àquele início que vocês já viram, para que vocês compreendam do que estamos falando. Para entender que a agroecologia agora está girando como as cores de todo aquilo que vocês viram sobre o meio ambiente, sobre o sol, sobre a água. E isso para nós é o fundamental. E essa é uma dança cósmica. E a dança é a música junto com o compasso do baile. E essa dança cósmica é a dança da agroecologia. Isso ocorre en el suelo, en la semilla campesina, dentro de la planta, e chega adentro do platillo que se come a comida e chega também a nossos intestinos. Por isso, eu trago a vocês hoje Yanomamis e a água e a vida que eles levam e como a ciência está buscando conhecer isso. Não é ser um biofertilizante. Esse é um detalhe, como diria Cantinflas. Não é trabalhar em um laboratório e ser dentro de um laboratório biofertilizante. O campesino necessita conhecer cada um desses detalhes. Conhecer como se hace, hacerlo e produzir, falar sobre isso. Porque aí ele não é enganado para comprar e criar comodidade. E aí nós vamos poder entender a natureza, a sociedade e a economia e suas interrelações entre o suportável, o justo e o viável, entre o sostenível. E aí sim, vamos entender que a sustentabilidade da agroecologia indígena campesina está en el territorio, la tierra, el ejido, está en la cuestión agraria, está en el modelo de agricultura que es la agroecología indígena campesina. Essa é uma líder campesina que foi morta por la ditadura brasileña hace 20 anos. Eu la conheci. Então, nós vamos perceber que todo o poder de los campesinos é como um prisma dentro de uma esfera. Pero esse prisma vai crescendo, 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 hasta que a esfera queda dentro do prisma. E esse é o biopoder da produção de alimentos com emancipação, com autonomia. Por isso é muito importante entender como a energia, o meio ambiente e a economia estão imbricados dentro de uma coisa só. Este está um escarabajo à direita e ele estava comendo uma palmeira e allí está uma larva que é comestível. Essas larvas nós comemos. Então, isso é muito interessante porque a natureza faz isso e nós podemos agarrar os micro-organismos em este mesmo tronco de palmeira e levar para poder produzir. Então, para nós vamos entender que o sol, o clima, não necessita venenos, não necessita produtos químicos explosivos. O que necessita é boa educação, terra, trabalho para construir mecanismos. Os produtos químicos são bons para a guerra, são bons para as indústrias, são bons para criar envenenamentos. Por isso, quando criamos em los bombeiros o espectro de fins e médios, há um fim supremo na sociedade. Na sociedade, o fim supremo é a felicidade. Abaixo da felicidade estão as utopias, as crenças, a ciência está mais abaixo, a ética está abaixo, e vocês veem que abaixo dos fins supremos estão os fins intermediários, como saúde, educação, segurança, tranquilidade. Este é campo da economia política, enverdecido abaixo. Os técnicos trabalham em médios intermediários.
sobre os médios fundamentais, entre os fundamentais e os intermediários. E aí se produz o estoque de artefactos, da força de trabalho, no campo da técnica. E a natureza tem os médios fundamentais: a terra, el agua, el sol, las materias primas, y eso es el aspecto primero de los bomberos agroecológicos para construir eso. Por eso que para nosotros lo fundamental es, ¿cuál es el fin supremo? Es la felicidad de niños, de familias y garantía para el mañana. Este es mi mensaje para el amigo Gregorio Luna, nuestra gente, nuestro pueblo, nuestros campesinos, para entender la importancia. Acá, una escuela de niños indígenas campesinos en el desierto brasileño. Son del pueblo Pancararu. Gracias por poder haber estado con ustedes.